Tá bom, vamos lá então. Falar um pouco agora da regulação da expressão gênica em procariotos. Como é que acontece? Por que que acontece? É, Isso aqui é um slide que eu peguei assim, na internet, não fui eu que fiz, claro. Mas eu acho que ele fala os principais, os aspectos mais importantes e tudo o que acontece. Ah, Acho que o primeiro conceito que você tem que ter para entender o que seria uma regulação gênica é pensar, eu falei isso na aula de endereçamento de proteínas, mas é pensar de que nem todos os genes, mais tarde vai falar, que existem genes que são constitutivos e genes que são induzíveis. Aqui tem um exemplo no slide. Ele fala que a E. coli tem cerca de 4.200 genes, porém, em um dado momento, a bactéria não necessita mais do que 1.000 proteínas. Imagine um custo se todas essas proteínas fossem produzidas ao mesmo tempo. Exatamente. Nem todas as atividades que acontecem dentro da célula ou da bactéria, nesse caso, elas vão acontecer ao mesmo tempo. Por quê? Porque você não tem, isso não tem um custo benéfico para a bactéria produzir algo que às vezes, como por exemplo a gente vai ver mais para frente, produzir enzimas de uma X via metabólica, se eu não tenho essa molécula para catabolizar. Não faz sentido para a bactéria produzir essas enzimas para catabolizar essa molécula se ela não está presente. Então, esses genes, como por exemplo de via metabólica, mas também genes para produção de outras proteínas que são proteínas que elas não são assim essenciais para a vida de uma bactéria. Elas são essenciais, mas assim, o que eu estou falando é que, por exemplo, tem genes constitutivos e genes induzíveis. Genes constitutivos são aqueles que eles vão ser expressos em todo o período de tempo. São genes essenciais que a bactéria precisa todo o tempo estar produzindo. Genes induzíveis são aqueles que eles vão ser induzíveis à sua ativação e expressão com algum fator externo, sabe? Então é por isso que você precisa ter a regulação não só em procariotos, mas com eucariotos também. É importante que você tenha essa regulação para você não ter um gasto de energia, porque isso ocorre gasto de energia, ocorre gasto de metabólitos, entendeu? Então você precisa fazer essa regulação. Entendendo a importância de por que que você tem que fazer a regulação, a gente pode começar com essas perguntas: quem, quando e quanto? É, São essas perguntas que você faz, que a bactéria faz geralmente para fazer essa regulação. A síntese de proteínas requer grande quantidade de energia, como que eu falei. Os procariotos desenvolveram mecanismos elaborados para controlar a escolha de quais proteínas são feitas em diferentes momentos, sob diferentes condições ambientais. Basicamente foi o que eu falei. Requer energia, então tem mecanismos que eles só vão ser ativados com a presença de um X elemento ou com a ausência desse elemento, e isso que é a regulação gênica. Genes constitutivos e genes induzíveis eu já falei já. Ah, Genes só para falar, genes constitutivos são constantemente expressos, provavelmente são aqueles genes que eles são assim essenciais para a vida de um organismo, essenciais para a vida dele. Ou seja, é, eles vão ser expressos o tempo todo, em toda parte do tempo. Genes induzíveis são aqueles que eles variam de acordo com a condição da célula. Aí aqui, o que que a gente vai ter? A estrutura de um gene procarioto. Aqui ele não falou. Deixa eu ver se. Aqui, ó. Beleza, o operon. Tá. A estrutura do gene procarioto. Um gene procarioto, como é que ele é? Ele é basicamente desse jeito. Ele vai ter um promotor, certo? Uma região codificadora e uma região onde vai ser a região de término.
onde dá o término da transcrição, beleza? Esse gene, essa parte, essa sequência promotor aqui vai ser onde vai ser ligado a RNA polimerase e a gente viu isso em transcrição, beleza? Só que a gente vai dar um pouco maior de zoom nessa região promotora. E o que, que a gente vai ver? A gente vai ver que é, o DNA de um procarioto ele é um pouco mais específico que isso. O que, que é? Ele vai ser organizado na forma de operon. O que, que é o operon? Operon é uma sequência de genes que são reguladas por um mesmo promotor. Eucariontes têm operon? Não. Eucariontes não têm operon. Todo gene eucarionte é um gene que é regulado por um promotor, o outro gene regulado por um promotor. Nas bactérias, não. Nas bactérias, você pode ter vários genes que são regulados por um promotor. Isso geralmente está atrelado a, por exemplo, enzimas de uma via metabólica. Como todas essas enzimas participam da mesma via metabólica, foi eficiente para a bactéria colocar todos esses genes já organizados, regulados por um promotor. Porque como todos participam de um mesmo processo, então é mais fácil para ela fazer essa regulação, né, a partir de um promotor, entendeu? E esse promotor, ele pode ser dividido em uma região que é promotora, onde a RNA polimerase ela vai se ligar, e uma região operadora. Essa região operadora a gente vai falar um pouco mais para frente do que ela é. Essa região promotora operadora, ela não é codificadora, só para lembrar, né? Não é à toa que aqui já está falando que aqui que é a região codificadora. O que seria uma região codificadora? Seria uma região onde ela vai codificar é, são regiões que vão codificar aminoácidos, basicamente. Aqui não tem uma região que vai codificar um aminoácido, não. Aqui falando que é um RNA policistrônico, certo? Então é basicamente isso. Beleza? Então esse aqui vai ser é, essa aqui é a nossa organização geral de um operon. Então, operon é um conjunto de genes sendo expressos por uma única região promotora. Nem sempre todos os genes são expressos ao mesmo tempo, alguns dependem de fatores externos, falei, beleza. Fatores sigma, isso aqui eu acho que não é importante, tá. Agora, vamos falar um pouco de como é que é feito esse controle, como é que é feito esse controle da regulação. Existem proteínas, certo? Que nesse caso, opa, mal. Existem proteínas que elas podem ou ativar, pode ter um controle de ativação ou podem ter um controle de repressão, certo? E beleza. O controle positivo é quando o ativador ligado facilita a transcrição. E esse ativador, quando ele facilita, ele pode ser induzido a ativar ou ele pode ser reprimido. Caso o repressor, ele também pode ser induzido, quando induzido a ser ligado, ou seja, ele inibe a transcrição, ou ele pode ser reprimido, ou seja, a gente tem uma proteína que ela pode, na verdade, tem proteínas, não é uma proteína, são proteínas que tem as proteínas repressoras que elas inibem a transcrição. Elas vão
elas vão se ligar à região operadora, que é o que eu falei lá de cima, a região operadora, e ela vai impedir a transcrição. Como que ela impede? Ela pode impedir por uma barreira física mesmo, onde ela impede a entrada da RNA polimerase, ou ela pode ela, ela ou ela pode servir como uma barreira do deslocamento da RNA polimerase. A RNA polimerase ela pode se conectar à região promotora, porém, na hora dela começar o deslocamento dela, ela vai ser impedida pelo repressor, entendeu? Então, ele pode ter esses dois jeitos de repressão. Ou ele impede fisicamente a ligação da RNA polimerase, ou ele impede o deslocamento dela no RNA, é, no DNA, desculpa, no DNA, para fazer a transcrição. E o ativador, ele facilita a transcrição ou ele também aumenta ele facilita a transcrição, mas ele também aumenta a eficiência da transcrição. Quando um ativador ele é induzido, aquele DNA, aquele processo de transcrição, ele ele sintetiza mais RNA mensageiro do que o normal quando ele está ativado, entendeu? Então, quando o ativador ele se liga à transcrição, ele facilita o processo de transcrição, mas ele potencializa mais. Você tem mais RNA mensageiros sendo expressos, porque isso é algo meio lógico. Se a bactéria ela está com um ativador ali e está fazendo vários RNA mensageiros, provavelmente é porque a bactéria está precisando daquilo de extrema importância. É de extrema importância que ela precisa codificar ela precisa produzir alguma enzima, alguma proteína para que talvez ela esteja numa situação de vida ou morte, entendeu? Então são conceitos assim que você pode observar e a gente falar mais para frente. É, Aqui está a nossa regulação positiva, beleza. Vamos ver se aqui tá um caludo, cara. Ah, beleza, isso aqui eu acho que eu esqueci de falar. Bom, tem indutores, como é que faz essa indução, essa repressão? A gente tem essas proteínas, indu, é, cara, tem as proteínas ativadoras e as proteínas repressoras. Essas proteínas ativadoras e repressoras, elas podem ser induzidas ou reprimidas. E como é que é essa indução? Através de um indutor, que a gente vai ver mais para frente, que existem alguns indutores, e também alguns correpressores, que é nesse caso aqui, onde quando ele é ligado, a proteína ela é reprimida ou ela é inativada. Beleza? Tá. Beleza. Então, o que que a gente falou? A gente falou do operon, certo? Falando da estrutura de um operon. Falamos que como é que essa regulação pode ser feita? Ela pode ser feita através de proteínas repressoras e proteínas ativadoras. Essas proteínas repressoras e ativadoras elas podem ser inibidas ou reprimidas. É, essa
essa inibição e essa repressão, elas são feitas, a inibição é feita por um indutor, que a gente vai ver exemplos de indutores, e também correpressores, que nesse caso os correpressores eles vão reprimir, vão fazer, são outros agentes também que a gente vai ver que eles fazem essa repressão. Beleza? Aqui a gente tem um primeiro exemplo no caso do Operon-LAC. Como é que vai funcionar? Operon-LAC é uma regulação gênica presente na E. coli, ela é bem vista ali. Você vê aqui, ó, isso aqui é um, não sei se aqui é um plasmídio ou se é o cromossomo circular dela, eu acho que é mais o cromossomo circular dela. E como é que você tem a regulação no Operon-LAC? Você tem o controle negativo, que é feito através de um repressor, e o controle positivo, que é através do complexo CAP-CMP. O CAP-CMP ele vai ser o complexo proteico que vai ativar a transcrição. Ou vai ativar. Eu não gosto muito do termo ativar, por mais que eles falam que é ativar, eu não gosto do termo ativar porque parece que sem o complexo CAP a transcrição ela não é feita. Ela é feita, só que com o complexo CAP ela é potencializada, ela é estimulada a produzir mais, entendeu? Entendeu? Então a proteína ativadora ela de certa forma ela ativa, mas ela não só ativa como estimula. O termo, o termo certo é ativadora, mas para facilitar o entendimento, ela mais estimula e potencializa a transcrição do que ativa ela em si, porque a gente vai ver em casos que se não tiver a CAP-CMP, a transcrição ainda vai acontecer, certo? Só que a quantidade de RNA mensageiro vai ser menor se tivesse o complexo CAP-CMP ligado, entendeu? Aqui a gente tem a estrutura do Operon-LAC. Como é que é o Operon-LAC? Aqui a gente tem a região promotora, aqui ó, tá vendo? Aqui é a região promotora. Aqui a gente tem a região repressora, beleza? Aqui a gente tem a região promotora operador e a promotora e a operadora, beleza? Aqui na verdade, desculpa, desculpa. Aqui não é uma região repressora. Me desculpa, aqui não é região repressora não. Isso é importante falar. As proteínas repressoras elas são produzidas pelo próprio Peron, que é uma forma que ele tem de se autorregular. Provavelmente essa sequência aqui é a sequência que codifica o repressor. Não é à toa que aqui é exatamente isso. Essa aqui é a sequência que codifica o repressor. O repressor, ele vai, a proteína repressora, ela vai agir aqui, ó, que é essa região de promotor operador, beleza? E essa aqui já é a região codificadora, onde tem o nosso gene LAC-Z, que vai resultar nessa proteína aqui, a galactosidase, essa LAC-Y e a LAC-A. Esses aqui são os genes correspondentes ao Operon-LAC, beleza? Ok. O que vai acontecer aqui? Operon-LAC, é só dar uma explicação do que é o Operon-LAC. Operon-LAC é um operon com genes, genes que participam na via da degradação da lactose. Aqui a gente tem a lactose, que é um disacarídeo, e ela é feita essa quebra através da beta-galactosidase, beleza? Que é, né, a gente viu aqui que é feita no LAC-Z. Essa beta-galactosidase ela vai partir a lactose em galactose e glicose. E uma coisa interessante que eu vou falar mais para frente, a a E. coli, para ela é melhor, na verdade, é mais uma questão lógica também. Para ela é melhor degradar glicose do que lactose. Por quê? Por causa de uma questão de tamanho mesmo. Você consegue ver que a lactose são, ó, tá vendo aqui?
a glicose ela é um monossacarídeo. A lactose é um disacarídeo, ela é maior, provavelmente ela gasta mais energia para você fazer essa quebra, entendeu? Então, a gente vai ver mais para frente no Operon Lacto, na sua regulação, se tiver glicose, a E. coli ela prefere degradar glicose do que lactose. Mas se não tiver glicose e tiver lactose, aí ela vai degradar lactose, entendeu? Mas é só uma, uma coisa mais para frente que a gente vai ver. Então aqui a gente tem o Operon-Lac, ele faz as enzimas para degradar a lactose. A lactose é essa estrutura aqui e ela é um disacarídeo, certo? Bom, e aqui a gente tem o controle negativo do Operon-Lac. Como é que acontece? Ó, a gente está ó, vamos separar por etapas, beleza? A gente está no primeiro cenário. Qual é esse primeiro cenário? O primeiro cenário é a ausência de lactose. O que acontece com o Operon-Like quando você não tem lactose? Antes de eu explicar, vamos tentar pensar com a lógica. Porra, eu não tenho lactose, certo? Se eu não tenho lactose, por que que eu vou sintetizar as enzimas da via de lactose se não tem lactose? Então, você com a lógica, você já percebe que não vale a pena fazer essa transcrição para produzir essas enzimas. Então, mas a bactéria não pensa. Aí o que acontece de verdade? Acontece que, com a ausência da lactose, esse repressor, que é feito esse I aqui, é uma zona indutora, que é onde sintetiza esse repressor, ele vai ver, bom, não tem lactose, então eu vou me conectar ao operador e eu vou impedir que a RNA polimerase faça a transcrição. E aqui é importante falar, a transcrição ela é bloqueada. Ela, o repressor aqui, ele não impede a polimerase de se conectar, não. Ela se conecta, mas ela é bloqueada de fazer a sua ação, de fazer o seu deslocamento e realizar a sua ação. Então a gente tem esse primeiro cenário. Para não ter o gasto de energia, os genes envolvidos em proteínas que degradam a lactose não são expressos, então serão reprimidos pelo repressor. Beleza? Então essa é a nossa primeira situação. Qual é a outra situação? A outra situação agora é com a presença de lactose. Então vamos falar, pô, então beleza, eu tenho lactose presente. Se eu tenho lactose presente, eu vou querer usar ela para produzir energia, certo? Então eu vou produzir as enzimas da via de degradação de lactose. E o que vai acontecer aqui? Aqui, o que vai acontecer? Com a presença da lactose, a lactose presente, uma parte da lactose, ela vai virar, acho que aqui para frente vai mostrar. Não, não mostrou. Tá, não mostrou não. Mas essa lactose, ela vai passar por uma mudança conformacional nela. Eu acho que na verdade é uma isomerização, acho que não lembro direito, mas ela vai passar por uma mudança na sua estrutura, onde ela vai virar uma alolactose. E é interessante falar alolactose porque alo a gente lembra de enzima alostérica ou de sítio alostérico na enzima. E ela é exatamente isso. Ela vai ser como se fosse vai se ligar a esse sítio alostérico do repressor aqui. Essa lactose, ela vai virar a alolactose e essa alolactose, ela vai falar para o repressor, vai se conectar ao repressor e vai inativá-lo. E com a inativação do repressor, esse repressor ele não vai se ligar ao operador. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Quer dizer assim, a bactéria ela não pensa, mas ela vê a lógica. Entende como é que é a lógica? Ó, tem lactose. Se eu tenho lactose, eu tenho que pedir o meu repressor de se conectar ao operador, porque ele tem lactose. Como é que eu vou fazer para ele impedir? Bom, eu vou falar, é como se fosse uma comunicação mesmo. Eu vou transformar a lactose em alolactose de uma forma que a enzima entenda, porque a alolactose vira como se fosse um correpressor, né? Vira como se fosse um correpressor e essa alolactose vai se conectar ao repressor e vai falar: olha,
tem lactose presente, não se conecta ao operador e o repressor fica inativo e não se conecta. Beleza? Termos mais técnicos é você falar que a alolactose, como é que ela faz com que o repressor ele fique inativo? O repressor ele perde a sua afinidade pelo operador quando a alolactose se conecta. Perde afinidade, o que é perder afinidade? É perder a. Seria basicamente ele não é tão capaz de se ligar ao sítio de operador quando ele está na sua forma ativa. Quando ele está na forma inativada, com a lactose, ele perde essa afinidade, ou seja, ele não consegue se ligar ao operador. Beleza? Agora, o controle positivo do Operon-Lac. Aqui é o controle negativo, que é, tá vendo? Que é a parte do repressor. Agora, o controle positivo, que é o quê? Que é a ação da CAP-CMP, que é a proteína ativadora. O que vai acontecer? A gente tem duas situações aqui. Agora está no terceiro cenário. O terceiro cenário é qual? A lactose presente e a glicose ausente. O que vai acontecer aqui? Lembra que eu falei que para a E. coli o principal açúcar que ela quer, se tiver, ela vai, se tiver, tem diversos tipos de açúcar. Tem glicose, tem lactose, tem galactose, tem, sei lá, maltose, tem muitos tipos de açúcar. Mas o que ela prefere é glicose. Se tiver glicose, ela vai deixar de degradar todos os outros açúcares para degradar a glicose, porque é o seu principal açúcar, vamos supor, o seu açúcar preferido. O que vai acontecer aqui? Na situação, a gente tem lactose presente e glicose ausente. Essa situação é uma situação parecida com essa daqui, com essa daqui, dessa presença de lactose. Ela é bem parecida, na verdade. Ela é idêntica. Na verdade, a situação normal da bactéria é essa situação aqui, onde ela não tem glicose e está fazendo lactose. Mas o que vai acontecer? Quando você não tem glicose, você acaba, a glicose baixa, acaba que uma proteína chamada, uma enzima, no caso, chamada de adenilciclase, ela vai transformar o ATP em CAMP. O CMP, o que acontece? Isso é uma relação inversa, tá? Quando você tem glicose baixa, você tem um grande nível de CMP na bactéria. Quando você tem glicose alta, você tem um baixo nível de CMP, beleza? Ok. Então, a gente está na situação da glicose baixa, certo? Com a glicose baixa, a gente tem um alto nível de CMP. Esse CMP, o que ele vai fazer? Ele vai se conectar à proteína ativadora de catabólico, que é a CAP, né? É a sigla dela, proteína ativadora de catabólico, vai se ligar à CAP, à CMP, e vai ativar esse complexo de proteína ativadora. Com a conexão do CMP ao CAP, ele fornece a afinidade necessária para esse complexo se ligar na região promotora, antes da região, na verdade, um pouco antes da região promotora, e estimular, ativar a RNA polimerase. O que ele vai fazer nessa situação? A RNA polimerase ela vai ser estimulada a transcrever mais. Ela vai transcrever mais RNA mensageiro do que o normal. Então, nessa situação aqui, nessa de cima aqui, presença de lactose e ausência de glicose, o que faltou aqui? Faltou o CMP, o, o CAP-CMP aqui. E aqui, na presença de lactose e ausência de glicose, ela produz muito RNA mensageiro, muito RNA mensageiro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, lembra que eu falei que a glicose é o principal açúcar? E é uma coisa meio preocupante da bactéria, tipo assim, pô, tem
eles têm pouca glicose, cara. Vê então qual outro açúcar que a gente tem aí e vamos tirar o máximo de energia dele, porque a gente está sem glicose e é como se fosse uma sensação de urgência. Então por isso que ela produz bastante RNA mensageiro, porque ela não está catabolizando o seu açúcar preferido, assim, sabe? Ela está degradando um açúcar que ele é um pouco mais complexo, um pouco maior e que gasta mais energia, entendeu? Beleza. Eu não falei dessa situação aqui, que é quando você tem. Ah, não, foi nessa aqui que eu não falei. Quando você tem presença de glicose e ausência de lactose. O que que acontece quando você tem presença de glicose e ausência de lactose? O que que acontece? Quando você tem presença de glicose e ausência de lactose, lembra que eu falei que quando você tem mais glicose você tem menos CMP? É isso que vai acontecer. Você tem mais glicose e menos CMP, esse CMP em pouca quantidade não vai fazer esse complexo aqui. Essa CAP ela não vai se ligar ao CMP porque está em pouca quantidade, não vai ter o suficiente. Então não vai ter esse estímulo, não vai ter essa proteína ativadora ligada aqui. E com a ausência de lactose, essa via aqui ela vai estar inativada, certo? Porque o repressor ele vai estar ligado, porque você não tem a lactose para fazer essa repressão. Então você tem presença de glicose e ausência de lactose, você basicamente o operon-like todo, ele não vai ser ele vai ser reprimido e ele não vai ser estimulado, né? Se ele for reprimido, não faz sentido ele ser estimulado. E o que, que quer dizer isso? O que, que eles conseguem interpretar disso? Ela falando assim, porra, eu tenho glicose, foda-se lactose. Eu tô com meu açúcar preferido aqui. Por que que eu vou degradar outro açúcar que nem está presente? Ou seja, todas esse operon ele é inativado. Ausência de glicose e presença de lactose, eu acho que eu já falei, né? Falei. Presença de glicose e presença de lactose. Então, essa presença de glicose e presença de lactose, o que, que vai acontecer aqui? É, o operon-like ele não vai ser reprimido, né? Porque tem lactose. Mas ele, com a presença de glicose, ele não vai ser estimulado, ele não vai ter a proteína ativadora ligada ao operon-like. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma transcrição normal, ele vai transcrever, porém o nível de RNA mensageiro vai ser pouco. Vai ser tipo assim, o normal, sabe? O normal. Mas a presença de glicose, ela vai fazer com que essa operon-like não tenha tanta importância se tivesse ausência de glicose, entendeu? Porque a ausência de glicose faz, opa, a gente tem que procurar, a gente não tem glicose, vamos degradar outro açúcar aí rápido porque a gente não está com glicose aqui e isso é preocupante. Agora, com presença de glicose, não se faz tão importante ter esse estímulo do operon-like, entendeu? Ele vai continuar a sua transcrição sem a proteína ativadora e a RNA polimerase ali funcionando normalmente, ela não é reprimida, beleza? E a ausência de glicose e lactose, porra, não vai produzir porra nenhuma, provavelmente ela vai morrer. Ou ela morre ou ela vai procurar outro tipo de açúcar para degradar. Aqui, o próximo, a gente tem o Operon TRP. O Operon TRP, o conceito dele é um pouco diferente. Por quê? Porque nesse caso, o operon TRP, ele é um operon que ele vai produzir o triptofano, sabe? São moléculas que elas vão participar da via metabólica para produzir o triptofano. Não é o caso como foi no operon-like, onde você tinha a presença de um metabólito e você fazia as enzimas para fazer essa degradação. Nesse caso, não. Você faz as enzimas para a produção do triptofano. E o que, que isso vai mudar? Vai mudar na sua regulação. Por quê? Antes, só falando como é que é a estrutura do triptofano, o triptofano ele o triptofano ele é desse jeito aqui. O que, que vai acontecer? Ó, regulação do triptofano.
O que que acontece? Aqui a gente tem os seus genes, o TRPE, DCBA, são os genes relacionados ao triptofano. Aqui a gente tem a região promotora barra operadora. Aqui a gente tem o TRPR, que é a região repressora, onde vai produzir esse repressor. E o que que vai acontecer aqui? É uma lógica bem mais fácil, que é o quê? A bactéria vai ver, é, eu tenho triptofano no meio, vai ver na bactéria, vai, cara, eu tô com bastante triptofano. Aí ela vai ver e falou, pô, tô com bastante triptofano. Então, o que que ela vai falar? Bom, se eu tô com triptofano suficiente, por que que eu vou produzir mais? Lembra, é aquela relação de eficiência energética. Não pode gastar energia. É uma questão de sobrevivência. Você não pode gastar mais energia do que é necessário. Você sempre tem que viver com máxima eficiência, entendeu? Então, se ela está com bastante nível de triptofano presente, esse triptofano ele vai se ligar ao repressor e ele vai agir como um indutor e ele vai fazer com que esse repressor se ligue à região promotora operadora e vai inibir, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai inibir que a RNA polimerase ela entre. Nesse caso, o repressor está aqui, a RNA polimerase está aqui. Ele vai pedir que a RNA polimerase entre, ela não vai conseguir nem entrar, entendeu? Então, essa é a primeira regulação, o primeiro cenário. Quando você tem triptofano, não faz sentido para a célula produzir enzimas para produzir triptofano que ela já tem. Então, o triptofano vai servir como um indutor desse repressor, ele vai se ligar a esse repressor, e quando o repressor está ligado ao triptofano, ele consegue ter uma afinidade maior por essa região promotora operadora e vai impedir que a RNA polimerase chegue, entendeu? A regulação por repressão e por atenuação tem essas diferentes, tem essa regulação por repressão, né, que é essa aqui que eu falei. A ausência de triptofano, o que, que vai acontecer? Se tem ausência de triptofano, o repressor não vai ligar porque não vai se ligar ao triptofano, né? Entendeu o que eu falei? Se não tem triptofano, não tem como esse repressor se ligar à região promotora operadora. Por quê? Porque o que faz com que ele se ligue é quando ele se liga ao triptofano que ele aumenta a afinidade do repressor, beleza? Tem essa regulação por atenuação aqui, que é uma regulação é, é um outro tipo de regulação. O triptofano, na verdade, ele é um cofator, né? Esqueci de falar isso, é o cofator do repressor. Ué, não, eu li errado aqui. Essa regulação por atenuação aqui é um outro tipo de regulação onde vai criar essa. É só para saber que existe. Essa aqui, se vocês quiserem ver mais como é que acontece essa regulação por atenuação, você vê que existe. Mas tem outras regulações também. E é isso. Eu acho que é isso. Isso foi uma aula só para entender mais o conceito e também a lógica por trás dessas coisinhas. E é isso, é basicamente isso.